Muito bem, deixa comigo, doutora Aline Canuto, mais uma participação nesta manhã de quarta-feira para o programa Embalo Total, trazendo para todos que nos acompanham, ouvintes, espectadores, material informativo e agora com notícias do Brasil e do mundo e a nível local para deixá-los sempre mais bem atualizados. A minha primeira que trago nesta segunda participação: Lula lança pacote contra o crime há 5 meses das eleições e recicla promessa de recriar o Ministério da Segurança. O governo federal apresentou o programa Brasil contra o Crime Organizado, principal aposta do presidente Lula, do PT, para endereçar o tema em ano eleitoral. A iniciativa conta com um aporte de 11 bilhões de reais, sendo 1,07 bilhão em ações da União e outros 10 bilhões em linhas de crédito do BNDES para estados e municípios voltadas a investimentos em infraestrutura e segurança pública. A adesão do programa e o ônus de custeá-lo no médio prazo cabe à vontade de governadores e prefeitos, o que levou autoridades federais a fazer um apelo em nome de um esforço coletivo de combate ao crime. O programa, ele tem a tentativa, de mostrar resultado há 5 meses das eleições em um tema historicamente árido para governos petistas e que está no centro do debate para outubro. Um relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgado mostrou que 41,2% dos brasileiros dizem conviver com a atuação de facções criminosas no próprio bairro onde moram, o equivalente a 68,7 milhões de pessoas. A insatisfação ela será explorada por adversários de Lula da direita, como o senador Flávio Bolsonaro e os ex-governadores Ronaldo Caiado e Romeu Zema. A prioridade anterior, a PEC da Segurança Pública, está parada no Senado por decisão de Davi Alcolumbre do União, uma ausência marcante na cerimônia. O senador foi convidado, mas ainda há rugas no Planalto desde a articulação que derrubou as chances de Jorge Messias virar o terceiro ministro indicado por Lula ao Supremo neste mandato. Lula, inclusive, ele voltou a dizer que desmembrará o Ministério da Justiça para criar uma pasta própria para a segurança pública, tão logo a PEC seja aprovada. Por outro lado, o petista agradeceu ao presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicano, de Paraíba, pela ajuda em pautas prioritárias do governo. O gesto foi retribuído em discurso elogioso de Mota ao programa. A previsão ainda que Lula e Alcolumbre eles se cruzem durante a posse do ministro Cássio Nunes Marques como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Notícia que trago agora, meu Deus do céu. Olha, Rússia faz teste final de míssil com alcance de 35 mil quilômetros, chamado de Satanás pela OTAN. A Rússia anunciou, senhores e senhoras, que fez o teste final do seu míssil balístico intercontinental Sermet, que tem capacidade nuclear, alcance de até 35 mil quilômetros e pode viajar pelos 2 polos e chegar à Europa em menos de 10 minutos, segundo Moscou. O comandante das Forças de Mísseis Estratégicos da Rússia, Sergei Krakaev, ele anunciou que o teste, a etapa final antes da utilização do míssil, foi concluída com sucesso. O presidente russo, Vladimir Putin, ele disse que planeja colocar o Sermet em operação até o fim deste ano. Vale lembrar que o RS-28 Sermet ele faz parte de uma série de outros mísseis apresentados em 2018 como invisíveis, isso pelo presidente russo. Segundo Putin ainda, o Sermet ele é capaz de derrotar todos os sistemas antiaéreos modernos. Vale lembrar que este apelido ele foi dado pela OTAN de Satanás, por conta de seu alcance e velocidade, além da capacidade de desviar de radares. O míssil ele tem capacidade de transportar 10 ou mais ogivas nucleares, de acordo com o relatório do Serviço de Pesquisa do Congresso dos Estados Unidos. Vale lembrar que, segundo o governo russo, o Sermet é o míssil mais poderoso com a maior distância do mundo para atingir alvos, o que aumenta a questão do seu poder de combate das forças nucleares estratégicas do seu país. E ainda falou o Ministério da Defesa, afirmou na verdade. O Sermet é o míssil mais poderoso com maior alcance de destruição de alvos do mundo, o que aumenta significativamente o seu poder de combate das forças nucleares estratégicas para nosso país. Esse foi o segundo teste do RS-28 da Sermet e também o final, segundo a Rússia. O primeiro teste ele foi feito em 2018 e um segundo em 2022. Na minha primeira participação eu trouxe a questão das convocações do Brasil, pelo menos a pré-lista. E aqui agora eu trago, sabe o quê? A pré-lista dos hermanos. Com atletas do Palmeiras e sem Dybala, a Argentina divulga sua pré-lista para a Copa do Mundo. A Associação do Futebol Argentina
argentino AFA, tá? Ele divulgou a pré-convocação para a Copa do Mundo de seus atletas. Entre os nomes selecionados por o Scaloni, né, estão 2 jogadores do Brasileirão, Flaco Lopes e Giai, ambos do Palmeiras. Peça importante no título em 2022. Paulo Dybala foi a principal ausência na lista, cuja versão definitiva ainda não tem data oficial para ser anunciada. Na Copa do Mundo 2026, a Argentina disputará os jogos do Grupo J. A estreia dos hermanos acontece no dia 16 de junho contra a Argélia, em Kansas City. Além dos africanos, os tricampeões também vão enfrentar a Austrália e também a Jordânia. Vamos então, vou trazer para vocês a pré-lista divulgada pela AFA com relação ao nome dos jogadores. Começando pelos goleiros. Emiliano Martinez, ele do Aston Villa. Tem o Rulli, do Olympique Marseille. Tem também o Muso, ele que é do Atlético Madrid. Tem o Bates, do Crystal Palace. O Facundo Cambeses, do Racing. Também tem o Santiago Beltrán, do River Plate. Com relação aos defensores, Giai, do Palmeiras. Gonzalo Montiel, do River Plate. Molina, do Atlético de Madrid. Capaldo, do Hamburgo. Temos também o McAllister, ele do União Saint-Gilloise. Temos também o Lucas Martínez Quarta, do River Plate. O Marco Senesi, do Bournemouth. Tem o Lisandro Martínez, ele do Manchester United. Nicolás Otamendi, do Benfica. Tem o Pezzella, do River Plate. Tem o Leonardo Balerdi, do Olympique de Marseille. Tem o Cristiano Romero, do Tottenham. Tem o Lautaro Di Lolo, do Boca Juniors. Ele tem também o Zaid Romero, do Getafe. Facundo Medina, do Olympique Marseille. Temos também o Acunha, do River Plate. Nicolás Tagliafico, do Lyon. Gabriel Rojas, do Racing. Com relação aos meio-campistas agora, Perrone. Tem também o Leandro Paredes, do Boca Juniors. Tem o Rodrigues do Valência. Aníbal Moreno, do River Plate. Tem o Delgado, do Boca Juniors. Tem o Varela, do Porto. Tem o Ezequiel Fernandes, do Bayer Leverkusen. Tem o Rodrigo Depou, do Inter Miami. Esse aqui é o Palacios, do Bayer Leverkusen. Tem o Enzo Fernandes, do Chelsea. O McAllister, do Liverpool. O Lo Celso, do Real Betis. Tem o Nicolás Rodrigues, do Nottingham Forest. Tem o Emiliano Buendia, do Aston Villa. Valentim Barco, do Strasbourg. Nico Paz também foi convocado. Franco Mastantuono, do Real Madrid. Almada, do Atlético de Madrid. Tomás Aranda, do Boca Juniors. Nicolás Gonçalves, do Atlético de Madrid. Tem também o Garnacho, do Chelsea. Simeone, do Atlético de Madrid. Soulé, do Roma. E o Cláudio Echeverri, do Girona. Já com relação aos atacantes, aí o negócio aperta, viu? Logo que encabeça a lista, nada mais nada menos do que Lionel Messi, do Inter Miami, né? Gianluca Prestiani, do Benfica. Santiago Castro, do Bolonha. Lautaro Martínez, do Inter de Milão. Olha aí, Flaco Lopes, ele que joga no Palmeiras. Julián Álvares, do Atlético de Madrid. E Pellegrino, do Parma. Essa pré-lista, tá? Da seleção AFA, da seleção da Argentina, divulgada para a Copa do Mundo de 2026, sem data oficial, é claro, para a sua versão definitiva. E lembrando que nessa lista não foi lembrado o Dybala. Participação minha concluída, falando ela em nome dos maiores e melhores anunciantes do rádio palmeirense, do rádio alagoano. E por aqui já começo falando da qualidade e variedade que a Drogaria LG Farma possui. Os melhores preços de medicamentos, fraldas e perfumaria em geral. Nosso disco entrega à sua inteira disposição, atendo o seguinte número: 99938-5505. Drogaria LG Farma, nossa receita é sua saúde. E para concluir esta minha participação, falar aqui dos produtos Natubio. São eles: Acabe, Vitamel, Fique Plena, Pomada Negra e Acabe Absolute. E avisando a você, meu amigo, minha amiga, que o Exafil está de volta e de cara nova. Para você que anda sem energia, sem vontade, vive dando desculpas na hora H, o Exafil é a solução. O Exafil, na verdade, é o único que não te deixa na mão. Agora em cápsula, ele está muito mais potente do que antes e melhora o seu desempenho sexual naturalmente, sem efeitos colaterais. Exafil, o queridinho voltou, tá de volta. Doutora Aline Canuto, retorna o som agora a você nos estúdios B de Santa Terezinha do Menino Jesus, para a continuação do programa Líder Absoluto em Audiência, o seu, nosso programa Embalo Total.